domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Saúdo os queridos internautas com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos indo para a terceira aula deste último trimestre do ano de 2018. Eu quero agradecer a todos que compartilharam esta lição e dizer a vocês, continue aí acompanhando. Aquelas pessoas que estão chegando agora, busque desde a primeira lição que nós vamos entender, compreender sobre as parábolas de Jesus. E nessa lição de hoje nós vamos estar vendo aí, até quebrando aí um mito sobre a fé, aqueles que dizem a minha fé é menorzinha do que um grão de mostarda. Então nós vamos nessa lição estar explicando por que Jesus comparou a fé a um grão de mostarda. A lição de hoje é a lição de número 3, o crescimento do reino de Deus, 21 de outubro de 2018. O texto áureo ele diz o seguinte: porque eis que o reino de Deus está entre vós. Lucas capítulo 17, versículo 21. A verdade que vamos aplicar nesta lição: reino de Deus cresce e continuará crescendo até a consumação dos séculos. A introdução ela diz o seguinte: podemos dizer que, de alguma forma, todas as parábolas de Jesus pressupõem o reino de Deus. Na verdade, em praticamente cada parábola encontramos algum elemento dele. Algumas, contudo, tratam especificamente do desenvolvimento e do crescimento do reino de Deus sobre a terra. Um dia tudo será consumado e todos os discípulos autênticos de Cristo farão parte do reino de Deus naquele grande dia. Nós vamos ver que essa lição que nós estamos estudando, nós encontramos elas em Marcos capítulo 4, 30 a 32, que fala sobre o grão de mostarda, que quando se semeia na terra. Mateus 13, 31 a 33, o grão de mostarda que o homem semeou em seu campo. Lucas 13, 18 a 19, diz que o reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda que o homem lançou na sua horta. Os tópicos da lição é interpretar, demonstrar e narrar. O objetivo específico do ponto 1, interpretar as parábolas acerca do reino de Deus. Nós sabemos, já vimos na lição passada, que Jesus falava em parábola. Agora nós vamos procurar interpretar estas parábolas que Jesus fala acerca do reino de Deus. 1. Interpretação das parábolas sobre o reino de Deus. Essas parábolas enquadram-se bem na categoria de similitude. A similitude nada mais é que uma comparação expandida. Ela quer pintar um quadro que se repete e, para isso, usa predominantemente o tempo presente em função de uma analogia. Jesus traz uma semelhança entre o grão de mostarda e o reino de Deus. Ele vai falar, vai pintar um quadro, de que você coloca um grão de mostarda, uma semente sobre o solo, e ele é pequenininha, mas ela cresce e se agiganta, de forma que até as aves do céu encontram lugar para fazer ninho, e outros animais, como também o homem, encontra também lugar para descansar na sua sombra. Então ele traz essa semelhança, dizendo aí sobre o reino de Deus que deve estar crescendo dentro de nós, tomando forma de que nós possamos deixar que Cristo domina a nossa vida dominada por Cristo. Vou estar explicando aí nessa lição, nós precisamos entender o que é o reino de Deus. Então, quando Jesus pega aqui o grão de mostarda, fazendo essas comparações que nós encontramos nesses 3 evangelhos,
nós vemos aqui que ele fala não de uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda. Porque quando nós conversamos com algumas pessoas, elas dizem, a minha fé é menor do que um grão de mostarda. Nós vamos quebrar esse tabu hoje. Jesus está falando da transformação de um grão de mostarda. É pequeno. Mas quando você coloca ele na terra, que ele nasce, ele vai se agigantando e vai tomando forma. E vai criando folhas. E vai criando galhos. De forma que as aves do céu vêm e podem fazer nele seus ninhos. E outros podem descansar embaixo da sua sombra. Era pequenininho, mas se agigantou. O que o Evangelho nos traz acerca do grão de mostarda? O que essa parábola está nos mostrando? Que o reino de Deus, ele precisa estar em nós. O que é isso? O reino, como nós falamos, o reino é dominado pelo rei. Então a nossa vida precisa ir tomando forma a cada dia, conhecendo o Evangelho, renunciando à vida, deixando Cristo tomar o primeiro lugar em nossas vidas, e o reino de Deus vai se manifestando, e o reino de Deus vai se agigantando em nós, vai crescendo cada vez mais. Quando alguém pergunta acerca de nossa fé, nós temos 1001 explicação em dizer por que nós amamos e por que nós servimos a Jesus. E aí nós vamos ficando aptos para o arrebatamento da igreja, para a comunhão entre os irmãos, para orar por enfermos, para interceder uns pelos outros, para ajudar os necessitados. Por quê? Porque o reino de Deus está dentro de nós. E ele vai tomando forma. Jesus nessa parábola vem nos mostrando o seguinte, que quando nós aceitamos a fé, não é do dia para a noite que nós vamos se transformar em uma árvore frondorosa, mas é passo a passo, nós vamos crescendo como o grão de mostarda. Então não queira, por exemplo, que o novo convertido se converte hoje e já dê frutos amanhã. Então nós precisamos, meus queridos, saber do crescimento gradativo da fé. Então a parábola diz, portanto, a parábola não apresenta um enredo totalmente desenvolvido. Aqui Jesus se volta para o mundo da botânica, né? Falando sobre a transformação da semente. Jesus utiliza da figura de um grão de mostarda a fim de ilustrar o reino de Deus, como eu estava dizendo aqui há pouco. Então ilustrar que o reino de Deus ele precisa tomar forma em nossas vidas. O reino de Deus ele precisa crescer em nossas vidas. É isso, não é a fezinha do tamanho de um grão de mostarda não, meus queridos irmãos, meus queridos internautas. É fé que cresce, fé que se agiganta, fé que imita o pequeno grão de mostarda que vai crescendo, nasce, cresce e vai se transformando em uma árvore com grandes utilidades. Utilidade para a sombra, utilidade para as aves do céu. Então é isto que Jesus está colocando para que nós possamos entender a parábola. Seja como um grão de mostarda. Começa pequeno, mas vai tomando forma até se agigantar e fazer coisas que todos vêm até admirar. 1.1 A semente de mostarda. A semente de mostarda simboliza de forma proverbial aquilo que é pequeno e insignificante. Essa semente é muito pequena, mas quando plantada, cresce e se torna uma hortaliça muito grande. Então, meus queridos, é isso que o comentador está trazendo para nós. Talvez quando nós chegamos na igreja, quando as pessoas chegam na igreja que aceitam a fé, comparada ao grão de mostarda, ela parece insignificante, mas ela vai crescer. A mostarda, ela serve para muita coisa, ela tem muitas utilidades, mas ela é pequena, ela é insignificante. Você também pode parecer insignificante, mas você tem um valor tremendo. Você acolhe o reino de Deus. Você tem lugar para o reino de Deus, como a semente de mostarda, após se transformar, ela se transforma em uma árvore, aonde ela torna-se útil, tanto para quem
Descansa a sua sombra como para quem quer fazer ninho sobre a sua sombra. Fazer é a família crescer, a reprodução. Quando ele fala de ninho, está falando de reprodução. E nós precisamos deixar o reino de Deus crescer em nós, de maneira que nós também podemos reproduzir, de maneira que nós podemos também ganhar outros para Cristo, fazer a família de Cristo crescer. Por isso que a sementinha de mostarda pequena tomou forma, ficou grande. Agora aves podem fazer ninho e fazer ali sua família crescer. Então nós precisamos entender. Então essa mostarda é de origem egípcia, né? E ela é encontrada e mencionada nos evangelhos sinóticos por 5 vezes. Olha a importância. Por 5 vezes ela é mencionada nos 3 evangelhos. Então nosso Senhor utiliza aqui a mostarda negra, uma semente pequena que produz um grande arbusto. Então está falando de uma pequena semente, mas que se torna em uma grande árvore, mostrando que o cristão não pode ficar da mesma forma do dia que se converteu. Nós temos que ir crescendo até alcançar uma estatura maior, uma altura maior, com maior serventia. Somos pequenos, insignificantes, mas vamos crescendo. 1.2, os contrastes. A parábola do grão de mostarda é uma história dos contrastes entre um começo aparentemente insignificante e uma coroação surpreendente, entre o culto de hoje e o revelado no futuro. O reino de Deus é como tal semente. Então, meus queridos, o reino de Deus, ele vai crescer em nós. Se nós deixarmos, ele vai crescer, vai tomar forma, de maneira que vai saltar para a vida eterna. Por isso que a nossa fé é comparado, o reino está sendo comparado a um grãozinho de mostarda. É pequeno, mas pode crescer, há espaço para crescer. Você, jovem obreiro, você, professor, tem espaço para você crescer. Basta se colocar na posição e deixar o reino de Deus dominar a sua vida. O tamanho atual do reino de Deus possui um aspecto insignificante, mas isso não indica de modo algum o que ele, em sua consumação, abrangerá, ou seja, o universo inteiro. Quer dizer, o reino de Deus hoje, no tempo de Jesus, não foi compreendido, mas ele vem crescendo. Numa primeira pregação de Pedro lá, muitas almas aceitaram a Cristo como Salvador. Ele vem se agigantando. Hoje no Brasil nós temos milhões de pessoas que professam a fé e pessoas que professam que o reino de Deus está dominando a nossa vida. 1.3, as aparências enganam. O Senhor nos ensina aqui a não nos deixarmos levar pelas aparências. Muitas vezes julgamos as coisas pelos aspectos exterior. Meus queridos irmãos, nós precisamos cuidar para que nós não vamos deixar levado pela aparência. Aquele irmão ali é insignificante. Se você começar a investir nele, ele vai crescer. Me lembro uma vez que eu aconselhei um casal, talvez isso pode servir para você, em que o esposo dizia para a esposa: você não é crente. Ela tinha vindo de outro ministério e ele o acusava dizendo: você não é crente porque você faz isso, você faz aquilo. E foi apontando diversas coisas, quer dizer, tornando a própria esposa insignificante na fé. E ela calada. E eu cheguei e disse: dá licença, deixa eu falar com vocês. Eu disse claramente: você não pode dizer isso para a sua esposa. Ela está indo para a igreja que você está, ela está fazendo, ela está se esforçando, ela vem de um outro ministério, ela está procurando se adaptar ao ministério que você está. E você precisa valorizar. Imagina, ela está deixando tudo e está indo com você para a igreja e você está acusando de que ela não é crente. Você nunca deve acusar a sua esposa que vai com você para a igreja, ou vice-versa, dizer: você não é crente. Se você fosse crente, você não fazia assim. Não é dessa forma. Você precisa incentivar o reino de Deus expandir na sua família, expandir no seu esposo ou na sua esposa, procurando de maneira inteligente mostrar a ele os valores do reino de Deus, e daí
a família de vocês vai crescer com estrutura. Pois o ensino de Cristo apresenta o poder misterioso da fé que dá início ao reino de Deus. Isso é o que nós estamos estudando. Quando você apela a quem quer aceitar Jesus como Salvador e uma alma se entrega, ela está dando início ali ao reino de Deus, e você precisa ser cauteloso. Começou falando nessa lição o próprio comentador sobre as sementes. Nós estamos continuando falando sobre a semente que nasceu em Pedregais, semente que nasceu na beira da estrada. E você precisa cuidar para que as aves do céu, que significa o diabo, não arranquem a semente. Quando uma pessoa aceita Cristo, nós precisamos ter ali pessoa certa para poder disciplinar com amor aquela pessoa, para que o reino de Deus cresça dentro dela. Então, meus queridos, Jesus começou o seu ministério com os seus discípulos devagar, crescendo. Ao longo da história, a igreja alcançou milhares de pessoas. Hoje, a igreja de Cristo compõe-se de bilhões de crentes espalhados pelo planeta. Então vem crescendo. Sintetizando aí esse primeiro ponto, nós vemos aí que a aparente insignificância do reino de Deus não retrata o que ele será na consumação de todas as coisas. O objetivo da segunda parte, do ponto 2, demonstrar a singeleza do início do crescimento no reino de Deus. Essas lições são maravilhosas para que nós possamos entender e procurar ver se o reino de Deus está crescendo em nós. No ponto 2 nós vamos ver a expansão do reino de Deus. No 1, o campo da semeadura. No 2, um lugar debaixo da sombra. No 3, não despreze os pequenos começos. Às vezes nós matamos a planta no seu início. O campo de semeadura. Nos textos sinóticos que lemos, Mateus, Marcos e Lucas, existem um pequeno detalhe que chama a atenção. Então Marcos diz que o semeador semeou no campo. É uma parábola. Jesus está fazendo um conto, está contando. Então cada um no Evangelho sinótico, cada um teve um foco de visão e contou a sua maneira, escreveu a sua maneira essa parábola do grão de mostarda. Mateus escreve o homem semeando na terra, enquanto Lucas fala de horta. Diz que o homem semeou aquela pequena semente na sua horta. Esses detalhes, por se tratar de uma parábola, não devemos nos prender, porque o foco que nós estamos aqui é a semelhança entre o crescimento do reino de Deus e o crescimento da semente do grão de mostarda. O campo de semeadura. Muitas pessoas têm se perdido aos detalhes na interpretação de parábolas. O campo, sem dúvida alguma, trata-se do mundo e o mesmo exemplifica as parábolas similares. O Evangelho vem sendo pregado ao redor do mundo desde o dia de Pentecostes, pois esta é uma ordem do Senhor. Atos 1 e 8. Aqui nós encontramos o campo. Ele está significando o mundo, aonde você semeia a semente, e aquela semente que germina, ela vai tomando forma, se agigantando e produzindo frutos, né? Dando lugar, dando guarida a novas pessoas, levando o Evangelho, levando o crescimento da família de Deus. 2. Um lugar debaixo da sombra. O arbusto de mostarda aqui retratado tem cerca de 3 metros de altura, ou um pouco mais. Seus galhos possuem tamanho suficiente para permitir que pássaros construam seus ninhos e consigam abrigar-se debaixo da sua sombra. Eu creio que até aqui está dando para as pessoas compreender o que é o reino de Deus, o que significa o reino de Deus e qual a semelhança do grão de mostarda com a nossa fé, com a nossa aceitação. E por que Jesus usou esta parábola do grão de mostarda? Todos estão entendendo que está falando de crescimento. Precisamos desenvolver, precisamos crescer, precisamos persistir. Aqui o grão de mostarda vai um pouquinho mais além, falando dos grandes impérios.
3. Não despreze os pequenos começos. A certeza que Cristo dá ao ensinar essas parábolas certamente provocou uma forte conscientização e um enorme encorajamento para a igreja nascente na época dos evangelistas Mateus, Marcos e Lucas. Valorizar os começos. Às vezes nós desvalorizamos, às vezes até nossos filhos têm uma ideia maravilhosa e ele começa, nós dizemos, não, isso aí não dá certo. Deixa ele trabalhar. Muitas vezes nós somos desmotivadores daqueles que querem fazer a diferença. Talvez nós não estamos conseguindo fazer a diferença e aí impedimos aqueles que querem fazer a diferença. Não podemos desprezar os pequenos começos. As pessoas que chegam para o Evangelho, você vai encontrar ela com várias dificuldades, mas com um entusiasmo, com vontade de prosseguir. E aí você não pode destruir esse desejo, esse pequeno começo. Você tem que ser um motivador, um ajudador. Como a Bíblia fala, e um a outro ajudar ele crescer, a expandir o reino de Deus. Tanto expande o reino de Deus dentro de você, que a fé fica inabalável, você está firmado na rocha. Como você expande o reino de Deus, ganhando outras pessoas para Cristo, ele cresce interiormente e cresce exteriormente. Nós sabemos que a primeira igreja, os primeiros cristãos, foi uma igreja que estava enfrentando diversas lutas neste mundo, perseguições. A palavra escatológica lembra o que disse o soberano Senhor a respeito do cedro, no qual os pássaros encontrarão abrigo e a sombra nos seus ramos. Então a palavra traz essa analogia. Também nos desperta para a pergunta levantada pelo profeta Zacarias: quem despreza o dia das coisas pequenas? Não ignore, meus queridos, você que tem mais tempo de cristão, que já consegue caminhar por águas profundas, nadar por águas profundas, não despreza aqueles que estão com água apenas nos artelos. Vai ajudando, vai ensinando, de maneira que ele vai crescendo e expandindo o reino de Deus. Então, nesse tópico, sintetizando, à medida que o Evangelho é pregado e mais pessoas o aceitam, o reino de Deus avança e cresce mais e mais. É isso que nós estamos aprendendo. O objetivo da terceira parte da lição, ou do terceiro ponto, narrar o perfil dos participantes do reino de Deus. Nesse 3 nós vamos ver quem participa do reino de Deus. 1. A obra da maior importância. 2. Jesus e a ordem para pregar. 3. A importância de pregar o Evangelho. 1. Quem tomou uma decisão? Uma vez que a condição das pessoas sem Deus é de ignorância espiritual, pois Satanás encobre os seus corações para não ouvir o Evangelho. O maior serviço que qualquer cristão pode e deve realizar é semear a boa semente da palavra de Deus. Nós estamos no dia que as pessoas tudo ignoram. Você não pode falar de Cristo, cada um defende, faz o que quer, respeito, né? Até aparece aquela propaganda, eu respeito. E aí nos tira essa liberdade de falar do reino de Deus e de expandir o reino de Deus. Então a ignorância, ela toma conta, dominada por Satanás, que encobre o coração das pessoas para que ela não possa ouvir o Evangelho. Mas aqui o comentador diz que o maior serviço que eu, você, qualquer cristão deve realizar é semear a boa semente. Ela vai depender da terra que ela vai cair. E se ela cair em boa terra, ela é insignificante, mas ela vai tomar forma e vai se tornar um grande arbusto. 2. Quem tem uma relação pessoal com Jesus? Um discípulo de Cristo não é um admirador, mas um seguidor. Jesus nos chama a seguir. Então nós precisamos estar cautelosos, cuidando, para que realmente nós sejamos discípulos. Para que nós não sejamos só seguidores ou admiradores, mas que nós sejamos discípulos. Jesus em Lucas 14, ele falou acerca das qualificações do discípulo. É aquele que morre, é aquele que o ama mais do que tudo, é aquele que planeja, é aquele que calcula. Então, meus queridos, é aquele que
faz todo o planejamento para que a sua fé esteja bem alicerçada. Então, um verdadeiro discípulo segue as pegadas de Cristo. Aquele que participa do reino de Deus é uma pessoa obediente. Então ele segue na obediência porque ele ama a Cristo. Então ele vai fazer a vontade do seu mestre. Então nós devemos obedecer ao comando de Cristo, né? E também por gratidão à grandiosa salvação que Ele nos deu. Então nós precisamos aprender a ser agradecido, meus queridos. 3. Quem tem uma caminhada dinâmica com Cristo. O discípulo de Cristo tem uma caminhada dinâmica com Ele. Trata-se de um desafio diário. Todas as nossas escolhas, propósitos, nossos sonhos e realizações devem ser pautados na vontade do Senhor. Então o discípulo de Cristo tem que entender isso. A caminhada tem que ser dinâmica com Cristo, lado a lado com Cristo, em sinceridade e em obediência. É um desafio diário, meus queridos. Mas nós temos que prosseguir. Nós fizemos um compromisso, nós estamos aliançados com Cristo. Nós juramos servi-lo até o final, ser obediente a Ele. Então, meus queridos, o comentador diz aqui que todas as nossas escolhas, propósitos, nossos sonhos e realizações devem ser pautados na vontade do Senhor. Então nós consultamos, está de acordo com a palavra de Deus? É assim que devemos proceder? E daí o que acontece? Aí o Senhor vai aprovar aquilo que nós estamos fazendo, o nosso propósito de acordo com a vontade do Senhor. Então o discípulo de Cristo, meus queridos, é alguém que vive em um mundo cujos valores estão invertidos. Veja o que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Época de política, valores invertidos, correndo risco. Mas nós precisamos ser verdadeiros discípulos, não se contaminar. Então por isso, entende que no âmbito do reino de Deus, ganhar é perder e perder é ganhar. Jesus disse: aquele que perder a sua vida, achá-lo-á. Quer dizer, nós temos que entender o que é ganhar e o que é perder. Muitas coisas, dentro desses valores invertidos que nós estamos vivendo, nós o abandonamos, nós o deixamos, nós não queremos por amor a Cristo. Então, é uma perda que se torna em ganho. Então, precisamos rejeitar alguma coisa, muitas coisas, desde que ela não esteja em conformidade com a palavra de Deus, devemos rejeitar. Somos chamados para assegurar os interesses do reino. E para isso, muitas vezes, temos de deixar de lado os interesses egoístas. Muitas vezes nós precisamos deixar esses desejos egoístas e pensarmos em agradar o nosso Senhor. Então, sintetizando nesse tópico, nós vemos que somente os discípulos de Cristo farão parte do reino de Deus. Então você precisa se tornar discípulo se você quiser fazer parte do reino de Deus. E você precisa ler Lucas capítulo 14 para você entender as qualificações de um discípulo. Conclusão: é interessante notar que nem todas as parábolas possuem uma aplicação direta e marcante. A parábola do grão de mostarda nos apresenta a realidade de que o reino de Deus teve um início insignificante e desde então cresce assustadoramente. Ao final dos tempos, ele atingirá todo o universo. Que todos nós possamos fazer parte desse glorioso reino que não terá fim. Queridos internautas, chegamos ao final de mais uma escola dominical virtual. Convido a você para a próxima aula, pedindo a você que compartilhe, que curta, que faça comentário. Todas essas lições estão aí no meu canal. Entra aí no link, dá um clique, ele vai abrir o meu site. Aí nós temos CPAD ou Betel. Você dá um clique, você abre, você entra aí, você vai rolando o mouse e aí nós temos o link da lição. Dá um clique no link, ele vai começar a baixar aqui do lado. Depois que baixar, é só você dar um clique e aí você já está
com a lição aí pronta para você ministrar a sua aula e fazer as modificações que você se interessar. E que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima escola dominical virtual na paz do Senhor. Amém.